Oi, oi, gente. Então, eu tinha gravado vídeo, só que como eu fui inteligente, eu tampei o microfone. Daí não foi o som. Eu vou ter que gravar de novo. Bom, vamos lá. Eu vou fazer a tag se eu fosse, que eu tirei do blog quase literalmente. Então, vamos começar. Se eu fosse um mês, eu seria dezembro, porque tem Natal, adoro Natal. Bom, se eu fosse um dia da semana, acertei, né? Eu seria na quarta-feira. Quarta-feira chuvosa. Se eu fosse uma hora do dia, meia-noite? Se eu fosse uma estação do ano, acho que eu seria um outono. Outono, gente. Se eu fosse um planeta, seria Plutão. Que eu adoro o frio. Então Plutão é o planeta mais frio. Seria Plutão. Se eu fosse uma direção, o sul. Se eu fosse um móvel, um telefone. Se eu fosse um pecado, ó, gente, eu tô entre gula e preguiça. Eu acho que eu seria a gula, que eu adoro comer. Se eu fosse um sentido, acho que eu seria o paladar. Se eu fosse uma pedra, uma rocha gigante e cinza. Se eu fosse uma flor, acho que eu seria um copo de leite. Sabe aquela flor? Se eu fosse uma planta, um pinheiro. Nossa, adoro ver o pinheiro lá em cima. Se eu fosse... O que é? O que eu escrevi ali? Um clima. O vento. Ventania. Se eu fosse um prato, acho que eu seria um prato. Ia falar que eu sou um hambúrguer, mas... Né? Hambúrguer não é coisa que a gente fala que a gente é. Acho que ia ser arroz com feijão mesmo. Se eu fosse um instrumento musical, eu acho que eu seria um piano. Se eu fosse um elemento, eu seria a terra. Se eu fosse uma cor, marrom, claro. Se eu fosse um animal, seria uma cobra. Não me perguntem por quê, porque eu não sei. Eu gosto de cobra, não sei por que eu gosto de cobra. Então não me perguntem que eu não vou saber responder. Se eu fosse um som, eu seria o som das folhas balançando com o vento. Se eu fosse uma música, não sei que música seria. Não. Próximo. Se eu fosse um sentimento, seria o desprezo. Não sei por quê. Seria o desprezo. Pronto, desprezo. Se eu fosse um lugar. Minha casa, ué. Se eu fosse um sabor doce. Se eu fosse uma palavra, seria sabedoria. Se eu fosse um objeto, seria um controle remoto. Eu não mostrei a marca, que senão, né?
vai dar coisa. Se eu fosse uma parte do meu corpo? Meu pai. Parte do meu corpo. Parte do meu corpo. Acho que eu seria minhas mãos. Minhas mãos. Se eu fosse um número. Seria número 20. Se eu fosse um símbolo. Símbolo de cifrão. É isso, gente. Acabou. Quem quiser fazer essa tag, faça. E fala que viu no meu vlog. Tá? E tchauzinho.